A paz do Senhor, crianças. Como é bom acordar de manhã e lembrar que chegou o domingo. Um dia que tiramos para aprender a palavra de Deus na escola dominical. E nesse dia tão especial, a gente não fica fazendo outros compromissos nesse horário. A gente não troca esse momento por nada, nem para ficar dormindo até mais tarde, nem por um passeio, porque nós sabemos que só vamos crescer conhecendo o Senhor Jesus, estudando a palavra de Deus, que é a Bíblia. Mas antes, vamos orar a Deus e pedir que o Espírito Santo venha falar em nossos corações. Querido e amado Deus, nós te louvamos e te adoramos nesta manhã. Que o Espírito Santo possa falar em nossos corações, para que a palavra fique gravada em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos falar do amor de Jesus através desse cântico. Vamos lá? Cristo ama as criancinhas deste mundo ao derredor, quer chinesas, quer hindus, esquimós e índios nus. Cristo ama as criancinhas com fervor. Cristo ama as criancinhas do Brasil e do Japão, quer bolinhas, quer de cor, ele as chama com amor. Cristo ama as criancinhas como são. Como é bom saber que Jesus nos ama como nós somos. Nós conhecemos o amor de Deus porque está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, algo muito importante. E eu trouxe aqui no cartaz, mas eu gostaria que vocês conferissem na Bíblia depois, tá bom? Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Olha, Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É todo aquele que nele crê. Então, precisamos crer em Jesus para não perecermos. E na história de hoje, nós vamos conhecer, ela vai falar de uma mulher que creu em Jesus. Creu como seu Salvador. E essa história traz por título: Jesus encontra uma mulher samaritana. A história da mulher samaritana, que está registrada no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 42. Vamos ver Jesus dizendo para essa mulher que ele poderia dar-lhe de beber uma água que duraria para sempre. E todos nós precisamos dessa água. Eu preciso, você também precisa. Então fique atento. Deus vai falar conosco através dessa história. Bom, depois de pregar e ensinar na Judéia, Jesus decidiu voltar para Galiléia. E o caminho mais rápido para chegar até Galiléia era atravessando a província de Samaria. Só que não era esse o caminho que os judeus costumavam fazer. Eles preferiam o caminho mais longo para evitar os samaritanos, porque os judeus não gostavam dos samaritanos. Mas e Jesus? Jesus não faz acepção de pessoas. Como já falamos aqui, ele é o nosso Salvador e amigo. E Jesus sabia que ali, na cidade de Samaria, existia alguém que precisava conhecê-lo. Então, ele escolheu passar por Samaria. Depois, na hora que vocês forem ler na Bíblia, vocês vão encontrar lá nos primeiros versículos: era necessário passar por Samaria. E chegando ali em Samaria, numa cidade chamada Sicar,
Jesus parou perto de um poço que havia ali e sentou ali sozinho, enquanto seus discípulos foram comprar comida. Entraram na cidade para comprar comida, porque a viagem, com certeza, foi uma viagem longa e eles estavam famintos. E o poço era um buraco cavado no chão, com pedras ao redor, do lado de fora. E lá no fundo do poço havia água. E todos os dias, pessoas ali da cidade iam até o poço tirar água para levar para suas famílias. Com certeza, as mulheres, com mais frequência ali naquele poço. Olha só, gente, era mais ou menos meio-dia, hora do sol bem quente. E Jesus vê uma mulher samaritana se aproximando, carregando um grande pote para tirar água ali naquele poço. Mas aquela mulher, ela ignorou Jesus. Ela conheceu que Jesus era um judeu. Só que não existe barreiras para Jesus. Ele é o perfeito Filho de Deus e se importava com aquela mulher, mesmo ela sendo uma mulher samaritana. E Jesus surpreendeu então aquela mulher pedindo de beber. E ela diz para Jesus o seguinte: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E a resposta de Jesus foi mais surpreendente ainda. Jesus diz para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Ela não sabia que estava falando com o próprio dom de Deus. Ela não sabia que estava falando com o próprio Jesus. Jesus estava falando para ela da água, da vida eterna. Jesus estava falando para ela da salvação. E ela pensou que Jesus estava falando de uma água especial. Talvez, quem sabe, uma água ali do poço mesmo, talvez lá nas profundezas daquele poço. Ela não estava entendendo. E ela diz para o Senhor Jesus, mesmo não sabendo que ele era o Senhor Jesus, ela diz para ele: você não tem como tirar água, o poço é fundo. Onde podes conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Olha só, o Senhor Jesus é maior, sim. Ele é maior do que o homem que cavou aquele poço. Ele é Deus. Ele não foi criado por ninguém. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus Filho. Ele estava presente na criação do mundo. Jesus queria que aquela mulher entendesse que ele estava falando da vida eterna, do céu. E diz para aquela mulher: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Como Jesus é maravilhoso! Jesus estava dialogando com aquela mulher para que ela entendesse que ele era o Salvador, o prometido, que eles estavam aguardando. Mas Jesus não desistiu, pensando: vou deixar essa mulher para lá. Ela não entende mesmo. Jesus não desiste de nós. Ele nos ama. Assim como ele não desistiu daquela mulher, ele também não desiste de você. E então Jesus faz um pedido para ela. Olha só, Jesus disse para ela: chame o teu marido. E ela, cabisbaixa, disse para Jesus: não tenho marido. E Jesus, sendo Deus, ele sabia, ele conhecia a situação daquela mulher. E diz para ela: você já teve 5. E o homem com quem você vive agora não é teu marido. Olha só, gente, aquela mulher
vivia no pecado. E Jesus queria salvá-la, mas ela precisava reconhecer que era uma mulher pecadora. Então, olha só, para ajudar aquela mulher a enxergar o seu pecado, Jesus pede para ela trazer o seu marido. E ela viu que Jesus conhecia a sua vida e ficou muito surpresa. Ela até pensou que Jesus era um profeta que falava dirigido por Deus, mas ela não gostava de pensar no seu pecado. Então ela tentou mudar de assunto e diz para Jesus o seguinte: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, gente, Jesus disse para ela: eu sou o Messias, eu que estou falando com você, eu sou o Messias. Ela estava frente a frente com o Salvador do mundo. Que privilégio maravilhoso teve essa mulher. E Messias, gente, Messias ou Cristo significa o prometido de Deus. Jesus era aquele a quem o povo esperava desde os tempos do Antigo Testamento. E essa mulher conhecia essa promessa. Ela olhou maravilhada para Jesus e recebeu a água da vida eterna. Ela creu em Jesus Cristo como seu Salvador. Ela creu que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Que maravilhoso, como é maravilhoso quando a pessoa crê em Jesus. Ela ficou admirada, contente. Aquele diálogo que essa mulher teve com Jesus foi o suficiente para ela entender e conhecer o Salvador do mundo. E assim que Jesus terminou a conversa com essa mulher, os discípulos retornaram e ficaram espantados ao ver Jesus conversando com uma mulher samaritana. Mas eles aguardaram em silêncio. Por quê? Porque Jesus estava fazendo a vontade de Deus. E a vida dessa mulher foi transformada. Ela deixou o seu pote para trás e correu em direção à cidade. E foi compartilhar as boas novas com as pessoas daquela cidade, com seus conhecidos. Ela foi compartilhar que o Salvador havia chegado. Então, ela trouxe as pessoas, várias pessoas da cidade, para conhecer o Salvador. Ela trouxe as pessoas até Jesus. As pessoas vieram e queriam ver se verdadeiramente o Messias esperado há tanto tempo estava ali. E a Bíblia diz que muitos dos samaritanos também creram em Jesus. Aquela mulher, ela creu em Jesus, ela deu testemunho de Jesus. E Jesus matou a sede espiritual daquela mulher e dos que creram nele, dando-lhe água viva. Então, gente, toda pessoa que crê em Jesus tem a sua sede saciada. Nós louvamos a Deus porque estamos conhecendo a palavra de Deus e também estamos tendo a nossa sede saciada. Então, vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus agora. Querido e amado Deus, nós te louvamos e te damos graças. Queremos, meu Deus, agradecer ao Senhor pela oportunidade que tivemos. Agora sabemos que não vamos perecer, porque já aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Queremos pedir ao Senhor que venha nos ajudar para que possamos compartilhar também as boas novas, para que outras pessoas também possam ter esse privilégio de receber o Senhor Jesus como único e suficiente na sua vida. Muito obrigado e continue conosco. No nome de Jesus, pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima.